todas as academias em nível internacional, em nível da América Latina. E convidamos para fechar a nossa mesa da presidência o palestrante da tarde, também confrade da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisquier. E assim, com a nossa mesa da presidência composta, sob a coordenação do confrade Tácito Melo, convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Vai fazer mais o quê? Nada, né? Nós estamos com um probleminha técnico, já resolvendo. Agora sim. E assim, após os acordes iniciais do hino nacional brasileiro, ouviremos as palavras de abertura deste nosso encontro pelo nosso presidente Geraldo Leite. Confrade diretor de RI, Mário César Camargo. Confrade diretor de RI, Mário Antonino. Demais diretores de RI,
presentes. Governadora anfitriã, presidente Valdemir de Bragança, presidente de honra da Abrol Brasil. Governador Luiz Cruz, aqui representado pela governadora Anaci Bispo Paim, em nome da qual cumprimento todos os demais membros da mesa diretora, demais autoridades rotárias, meus confrades da Academia Brasileira Rotária de Letras, senhores convidados. O dia de hoje encarna dois objetivos primordiais da Academia Brasileira Rotária de Letras: incentivar as manifestações artísticas e literárias no ambiente rotário e difundir e preservar a língua portuguesa. Hoje é o Dia da Cultura Nacional. É, portanto, um dia especial. Especial é também o presidente desta regional da Abrol, que hoje se instala, o governador Joper Padrão do Espírito Santo. Falar do governador Joper Padrão é falar de um enamorado da ética, da fauna, do meio ambiente e da flora. Seus maiores ídolos são Paul Herres e Paulo Viriato Correia, dois plantadores de árvores. Paul Herres, como todos sabem, plantou árvores da amizade no mundo inteiro, inclusive em Santos, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Petrópolis. A primeira dessas árvores, plantada logo após a sua chegada ao Brasil, ainda em Santos, na Praça da Bandeira, bem ao pé do monumento a Cubas, fundador da cidade. O outro plantador de árvores, Paulo Viriato Correia, diz o próprio Joper Padrão, com seu paletó verde e seu hábito de plantar árvores de amizade, fez desabrochar no coração e na mente de todos os rotarianos do Brasil e do mundo o amor ao meio ambiente. A árvore, meus amigos, mantém o solo firme, evita a erosão e as enchentes, ajuda a melhorar a qualidade do ar, reduz o impacto da indústria do papel e da madeira, ajuda a manutenção da flora, diminui o aquecimento global, regula a temperatura e absorve o ruído urbano. Plantar árvore é um ato de realização pessoal. A partir da manhã de hoje, a Abrol da cidade do Rio de Janeiro, que hoje se instala, passou a ter o seu bosque da amizade. Na Estrada Velha da Tijuca, 407, no alto da Boa Vista. Ali, naquele bosque da amizade, todos nós vamos plantar uma árvore. A minha, um pé de ipê amarelo, por minha gentileza do presidente Joper Padrão, foi plantada hoje pela manhã, marcando a inauguração do bosque. Com esta boa notícia, declaro aberta a sessão solene de instalação da Abrol da cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Companheiros e companheiras, neste momento, o presidente da Abrol dará posse da Abrol
em nível nacional, companheiro Geraldo Leite, dará posse ao presidente da ABROL, cidade do Rio de Janeiro. Com a palavra, o nosso presidente Geraldo Leite. Eu, presidente da Academia Brasileira Rotária de Letras Brasil, dou posse, neste momento, ao governador Joper Padrão do Espírito Santo, na qualidade de presidente da ABROL do Rio, cidade do Rio de Janeiro. Uma calorosa salva de palmas ao nosso presidente Joper Padrão. E neste momento, fará uso da palavra na qualidade de presidente recém-empossado. Seu microfone, presidente. Seu microfone. Presidente e amigo Geraldo Leite, meu caro confrade, presidente da ABROL Nacional. Meu caro diretor Mário César, que deve estar entrando em nossa sala às 18 horas, como me disse. Me dirijo também ao nosso decano do Colégio de Diretores, Mário Antonino, meu fraterno amigo, que me deixou feliz com sua ligação esta semana. Amigos e amigas, especialmente meus confrades e confreiras da ABROL Rio. Nesse momento, faço meu juramento solene. Ao ser empossado presidente da ABROL Rio, prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as resoluções desta academia e trabalhar quanto em mim couber por seu engrandecimento e bom nome. Assim juro. Presidente Geraldo, hoje de manhã você nos deu a honra de permitir que, com o seu nome, fosse plantada a primeira árvore da amizade do Bosque Rotário da ABROL Rio. Gostaria agora de lhe dar a todos os presentes mais um presente. Peço ao companheiro Tácito, por favor, que coloque na tela o site da ABROL Cidade do Rio de Janeiro, meu caro presidente. Está no ar, www.abrol-rio.com.br. Este site foi feito com muito carinho, traz especialmente, além dos patronos e acadêmicos e todas as nossas histórias, números trazadas a história e realização do Rotary no mundo, do Rotary no Brasil e do Rotary na cidade do Rio de Janeiro. E diante deste site, meu caro presidente, me dirijo a todos e a todas com muita satisfação e muita honra. Um solo fértil e generoso da cidade do Rio de Janeiro germina uma nova iniciativa que une pessoas compromissadas em manter pujante um ideal comum. Lembrando de uma data histórica, 23 de fevereiro de 1923, na cidade maravilhosa, foi plantada a semente do rotarismo em países de língua portuguesa. E vemos, jubilosos, que da árvore frondosa em que o Rotary Clube do Rio de Janeiro se tornou, surgiram belos frutos. Ao longo de quase um século, são eles milhares de Rotary Clubes que hoje associam mais de 52 mil pessoas em ação, dedicadas a causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo como um todo. Seguindo o modelo cíclico da natureza, em 1º de setembro do corrente ano de 2020, uma nova semente é lançada ao solo. Desta feita, para congregar rotarianos e rotarianas, visando promover, estimular e desenvolver a cultura rotária através da produção literária, artística e sociocultural. Desfralda-se, então, a bandeira da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, ABROL Rio, com o objetivo de prestar sua contribuição
para reconstruir e preservar a história do Rotary, de empenhar-se na valorização crescente do idioma português e, não menos importante, de organizar o acervo documental com biografias, artigos, fotos, trabalhos, livros e publicações sobre Rotary, rotarianos e rotarianas e suas ações na cidade do Rio de Janeiro. Desde 1892, quando em 20 de julho, Machado de Assis fez a sua alocução de fundação da Academia Brasileira de Letras, os cariocas se vocacionaram a desenvolver esforços academicistas para a difusão da cultura, levando-a a ser um agente de transformação da sociedade. A Cidade Maravilhosa não é apenas o berço do samba e das lindas canções. Vale lembrar a contribuição histórica de Dom João VI, ao fazer do Rio de Janeiro, em 1808, a sede da monarquia lusitana, a única cidade das Américas a abrigar uma monarquia europeia. E ao tomar esse rumo, para cá trazer o acervo que constituiria a Biblioteca Nacional, e aqui criar diversas instituições culturais e educacionais, como o Jardim Botânico, Centro de Pesquisas, o Real Gabinete Português de Leitura, o Teatro São João, hoje Teatro João Caetano, a Imprensa Nacional e o Museu Nacional. A Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, ABROL Rio, surge como sexta seccional da Academia Brasileira Rotária de Letras, após as dos estados da Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Santa Catarina e Piauí, fruto do plano de expansão da entidade nacional, e é a primeira dedicada a congregar rotarianos e rotarianas de uma cidade capital. Assim, é neste solo, fértil e generoso, que 23 homens e 10 mulheres, associados a Rotary Clubes da cidade do Rio de Janeiro, agregam sua experiência, seu saber e sua energia a uma nova página dessa história secular, que auguramos há de se estender indefinidamente, multiplicando bons frutos. Os patronos das cadeiras 1 e 2, únicos estrangeiros, são, respectivamente, o fundador de Rotary e da Fundação Rotária, enquanto os 3 brasileiros presidentes de Rotary International, ainda que associados de Rotary Clubes de outras cidades, denominam as cadeiras de números 3, 4 e 5. Os demais patronos são diretor de Rotary International, os governadores de distrito e os presidentes de clubes sediados na cidade do Rio de Janeiro, todos eles de indiscutível notoriedade em suas atividades profissionais e rotárias, próceres de Rotary no Rio de Janeiro. Há mais de 100 anos, o Servir Rotário vem fazendo história em busca da compreensão universal. Nós, rotarianos, acreditamos na afirmação de que mais se beneficia quem melhor serve. E é com boa vontade que envidamos esforços promissores, reproduzindo o modelo ético de nossos ancestrais e estimulando nossas redes de relacionamento em favor de uma sociedade justa, na qual as pessoas possam, prioritariamente, se desenvolver e assegurar futuras gerações cada vez mais bem-sucedidas. Ao finalizar, lembramos o legado de Paul Harris. Disse ele: para promover a paz e a compreensão mundial, precisamos conscientizar um grande número de pessoas, rotarianos e não rotarianos. E esta tarefa não pode ser realizada individualmente. Presidente Geraldo, confrades e confreiras, convidados e convidados, essa é a nossa missão, que ora se vê fortalecida pela criação da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. Longa vida a ABROL Rio. Muito obrigado.
Uma salva de palmas ao nosso presidente, Joper Padrão. E neste momento, o nosso presidente passará ao ato de posse dos acadêmicos Abrol Rio. Por favor, presidente. Peço ao companheiro Tássio que projete as imagens, por favor. Faremos a leitura de forma dinâmica. Patrono Paul P.S. Harris, ocupada a cadeira pelo confrade Wagner Guimarães. Cadeira número 2, Ark Klotz, cadeira ocupada pelo acadêmico Arapuã Medeiros da Mota Neto. Cadeira de número 3, Armando de Arruda Pereira, ocupada por Francisco Carlos Santos de Jesus. Cadeira de número 4, Ernesto Embaçaí de Melo, ocupada pelo acadêmico Fernando Moreira de Faria. Cadeira de número 5, Paulo Viriato Correia da Costa, ocupada pela confreira Elisena Ribeiro Chaves de Carvalho. Cadeira número 6, Adriano Rodrigues, ocupada pelo confrade Benito Augusto Dias. A de número 7, Alberto Pires Amarante, ocupada por este companheiro que vos fala. Cadeira de número 8, Alço Augusto Carpes Ataíde, ocupada pelo confrade Antenor Barros Leal. Cadeira de número 9, Almir Maciel, ocupada pelo acadêmico Antônio Carlos Esteves Torres. A de número 10, Álvaro Alberto da Mota e Silva, ocupada pelo acadêmico Ricardo Vieira Lima Magalhães Gondim. De número 11, Aníbal Nogueira, ocupada pelo acadêmico Alex Cavicchini Teixeira de Siqueira. De número 12, Antônio Saldanha de Vasconcelos, ocupada pelo acadêmico Marcílio Marques Moreira. De número 13, Carlos Coimbra da Luz. Esta cadeira em especial vale ser ressaltada. Carlos Coimbra da Luz, rotariano do Rotary do Rio de Janeiro. Ao que se saiba, o único presidente da República rotariano em atividade naquela época. E como presidente da República, presidiu o Rotary Clube do Rio de Janeiro. Esta cadeira é ocupada pelo acadêmico André Ricardo Cruz Fontes. Cadeira de número 14, Carlos Henrique de Carvalho Frois, ocupada pela confreira Maria Otávia Pereira de Castro Cunha. De número 15, Carlos Pinto Loja, ocupada pelo acadêmico Cláudio Zinger. De número 16, Clidenor Torres de Oliveira, ocupada pela confreira Alice Cavalieri Lawrence. De número 17, Daniel Correia da Silva, ocupada pelo acadêmico Douglas Fagundes Murta. Pulei a de número 16, desculpem, Clidenor Torres de Oliveira, ocupada pela acadêmica Alice Cavalieri Lawrence. 17, Daniel Correia da Silva, ocupado por Douglas Fagundes Murta. De número 18, Edmundo de Miranda Jordão, ocupada por Ivone Saqueto Moreira. De número 19, Edson Avelar da Silva, ocupada por Simone Martins de Barros Lins de Vasconcelos. De número 20, Edson Belino dos Santos, ocupada por Zélia Guerra de Oliveira Costa. De número 21, Ernesto de Araújo, ocupada por Tácito Melo Barbosa. De número 22, Genival de Almeida Santos, ocupada por Rio Moura. De número 23, Hertz Uderman, ocupado por Adélia Antonieta Vilas. De número 24, Inácio Manuel Azevedo do Amaral, ocupada por Marcelo Henrique de Brito. De número 25, Ivete de Castro Siqueira, ocupada por Fabrício Fernandes de Castro. De número 26, Jarbas Portela, ocupada por Maria Isaura de Jesus Magalhães. De número 27, João Augusto da Fonseca Regala, ocupada por José Carlos Schmidt Murta Ribeiro. De número 28, João Tomé de Saboia Silva, ocupada por Sérgio Afonso Barbosa da Silva. De número 29, José Carlos Lino de Carvalho, ocupada por Jorge Bragança. De número 30, José Emílio Gonçalves Araújo, ocupada por Marlene Almeida Manso da Costa Reis. De número 31, Luiz Carlos de Araújo Pereira, ocupada por Frederico Price Greck. De número 32, Luiz Felipe Saldanha da Gama Murgel, ocupada por Eliana Arruda Ferreira.
de número 33, Maria Tereza de Almeida Rosa Carcomo Lobo, ocupada por Sérgio Carvalho dos Santos. Daí em diante, temos as cadeiras de 34 a 46, com seus patronos designados, porém, sem ocupação de acadêmicos. 34, Marino Gomes Ferreira. 35, Marlene Campos Salgado. 36, Maurício da Costa. 37, Paulo Rabelo. 38, Raul Ribeiro Guimarães. 39, Ramon Guedes Prestes de Moraes. 40, Rodrigo Octávio Filho. Rodrigo Octávio Filho, que foi também membro da Academia Brasileira de Letras, hoje homenageada por nós nesta reunião, com a presença de seus ex-presidentes, o professor Arnaldo Nisquier. Cadeira de número 41, Rômulo Vieira Teles. Cadeira 48, Silvestre Teixeira Filho. Cadeira 43, Tamires de Santa Isabel Protásio. 44, Vanderlei Chiesa. 45, Yutaka Okumura. E 46, Sebastião de Alvim da Costa. As cadeiras de 47 a 50 encontram-se com seus patronos e, portanto, seus acadêmicos vagas. Muito obrigado. Estejam empossados todos os senhores e senhoras acadêmicos da ABROL Rio. Pedimos a todos uma calorosa salva de palmas. Companheiros, companheiras, confrades e confreiras, neste momento, para o ato de juramento dos acadêmicos, convidamos para conduzir esse ato o confrade André Fontes. Seu som, por favor. Isso, companheiro. Juramento de posse. Ao ser empossado, prometo cumprir e fazer cumprir o Estatuto e as resoluções desta Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro e trabalhar, quanto em mim couber, o seu engrandecimento e bom nome. Estão todos com juramentos realizados. Uma salva de palmas aos nossos confrades e confreiras da ABROL Cidade Rio. Neste momento, o presidente, confrade Joper Padrão, dará posse ao seu conselho consultivo. Desculpa, antes, porém, posse, né, a diretoria da ABROL. Pois não, companheiro. Eu convido, portanto, a assumirem suas cadeiras como diretores da ABROL Rio de Janeiro. A cadeira de número 6, o companheiro Bem-vindo Augusto Dias, como vice-presidente. A cadeira de número 21, o companheiro Tássio Melo Barbosa, como diretor-secretário. A cadeira de número 30, a confreira Marlene Almeida Manso da Costa Reis, incansável companheira, responsável pela revisão de todos os textos de nosso site. Diretora, segunda secretária. Ao companheiro diretor tesoureiro da cadeira 28, Sérgio Afonso Barbosa da Silva. Sentam-se empossados os membros da diretoria da ABROL Rio. Agora sim, uma calorosa salva de palmas aos diretores recém-empossados da ABROL Rio. Passaremos agora ao ato de posse do Conselho Consultivo ABROL Rio. Convido, então, a assumirem a condição de membros do Conselho Consultivo. O acadêmico da cadeira número 31, Frederico Price Greck, presidente deste conselho. O acadêmico da cadeira 21, Rio Moura. E a acadêmica da cadeira número 20, confreira Zélia Guerra de Oliveira Costa. Estejam empossados, companheiro Frederico, Rio e Zélia, como membros do Conselho Consultivo, período 2020-2022.
Uma salva de palmas aos recém-impossados membros do Conselho Consultivo e, após as posses respectivas dos diretores, acadêmicos, acadêmicas, Conselho Consultivo recém-impossado, neste momento, passaremos ao ato da palestra da noite, essa palestra de abertura dos trabalhos desta academia. E como palestrante, anunciamos Dr. Arnaldo Nisquier, ele que é confrade da Academia Brasileira de Letras, ocupante da cadeira número 18, cadeira esta que tem como patrono João Francisco Lisboa. Neste momento, o companheiro Joper Padrão fará a apresentação do nosso palestrante. Companheiro presidente. Eu devo dizer da minha satisfação. Primeiro, por estar anunciando um querido amigo, personalidade da cidade do Rio de Janeiro, uma personalidade do Brasil, e que representa para nós a cultura brasileira, que cultuamos a cultura brasileira, representante de sua maior distinção, a Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. Honrado, meu caro confrade Arnaldo Nisquier, por ter aceito o convite e por estar prestigiando esta solenidade. Arnaldo Nisquier é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1964, tendo sido presidente desta academia em 2 mandatos. Professor aposentado em História e Filosofia da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Foi membro do Conselho Federal de Educação, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Nacional de Educação, e também secretário de Estado do Rio de Janeiro por 4 vezes. Inaugurou 88 escolas públicas no Rio de Janeiro. Sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, vendeu mais de 20 milhões de livros dos 120 escritos por ele até hoje, e é autor de mais de 100 livros. Presidente do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro, entidade criada por rotarianos do Rotary Club de São Cristóvão. É colaborador com artigos publicados em vários jornais do país. Com a palavra, o acadêmico Arnaldo Nisquier. Companheiro Arnaldo Nisquier, confrade. Companheiro Paulo, não estou encontrando o confrade Arnaldo na sala. Eu também estou tentando localizá-lo. Pode ser que ele tenha tido um problema no acesso, né? Pode ser, porque eu estou procurando também, não achei. Eu estou ligando para ele no celular. Sem problema, vamos aguardar um pouco, sem problema algum, claro. Companheiro presidente Joper, enquanto o nosso palestrante não adentra a sala, nós podemos antecipando e ouvir as palavras da nossa governadora do distrito aí do Rio de Janeiro? Com certeza. O companheiro está contactando diretamente o nosso confrade Arnaldo Nisquier, mas sim, com certeza, podemos ouvir. Então, nós queremos, para otimizar o nosso tempo, convidar a fazer uso da palavra a governadora do Distrito 4.571,
Cacima Timone Góes Campanha. Por favor, governadora, uma palavra. Obrigada, companheiro. Prezados companheiros, convidados presentes nessa tarde memorável, onde instala-se a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro e posse do Conselho Consultivo. Na pessoa do presidente da ABROL, companheiro Geraldo Leite, eu cumprimento todos os acadêmicos visitantes e na pessoa do presidente, meu querido governador Joper Padrão do Espírito Santo, eu cumprimento a todos os acadêmicos da Academia Rotária de Letras do Rio de Janeiro. É uma honra ser a governadora anfitriã nesta tarde tão importante. Essa academia, com certeza, enriquece o nosso distrito. Desejo a todos muito sucesso e tenho certeza que hoje a academia torna-se muito mais rica com o ingresso desses imortais de elevado padrão. Vida longa, sucesso e muita honra e muito orgulho de fazer parte desse momento histórico. Um abraço a todos. Gratidão nossa à governadora do distrito 4.571, governadora Cacima Timone Góes Campanha. Muito obrigado, governador. Aguardando o retorno à sala, né, do nosso palestrante, professor Arnaldo Nisquier. Não sei se já foi... Ele já está na sala, Tássio? Confrade Antenor, fez contato com o professor Arnaldo? Olha, eu já estou com o doutor Arnaldo na linha, estou conversando com ele. Houve um problemazinho lá. Não, eu estou falando com a Assembleia lá, com a reunião. Mas, Ruth, você já entrou, então. O confrade Antenor Barro Leal, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, pessoa que tem relacionamento direto com o professor Arnaldo Nisquier, por isso ele está fazendo contato com o Ruth. Nós podemos, presidente Joper, antecipar as palavras do nosso representante, o diretor de RI, Mário César de Camargo? Mário César vai entrar às 18 horas nesta reunião. Vamos ver o que o nosso confrade Antenor nos diz. Eu vou lhe sugerir, companheiro protocolo, se me permitir, pedir que, em forma rápida, o nosso companheiro Mário Antonino nos dirija a palavra. Mário Antonino está disponível? Pode falar, está aberto o microfone. Companheiro Mário Antonino, nos dirija a sua mensagem, por favor. Muito prazer, confrade e companheiro Joper, padrão do Espírito Santo. É uma distinção muito grande dirigir a minha modesta palavra a quantos abrilhantam esta histórica reunião de fundação da Academia da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, presto uma homenagem muito grande aos dois presidentes da ABROL, Valdemir de Bragança e Geraldo Leite, homens que são do meu tempo, da minha idade, por isso posso dizer que é uma honra para todos nós a convivência com dois rotarianos da qualidade de Valdemir e Geraldo Leite. Não estou com isso querendo desnivelar
as virtudes e predicados de quantos têm se juntado a nós, os mais velhos. Mas quero fazer referência a duas pessoas que, sem demonstrar qualquer tipo de cansaço, têm dado o melhor das suas energias ao sucesso da academia, e que é, evidentemente, o sucesso do Rotary. Na nossa mente e no nosso coração, não há cerca, não há barreira, não há muro para aquilo que é Rotary e aquilo que é uma academia brasileira rotária de letras e outras academias. De modo que eu quero dar uma demonstração de compreensão da exiguidade do tempo, dizendo apenas o seguinte: aqui estou em homenagem ao presente, em homenagem ao porvir, que não há dúvida nenhuma que será de grande êxito, mas também de referência ao passado, do qual participei com amizades fraternas de muita gente do Rio de Janeiro e de muita gente do Brasil. Aqui me encontro pensando que quando comecei a folhear as revistas, os boletins do Rotary Club do Rio de Janeiro, fui aos primórdios e fui a lembranças com Genebaldo Rosas e até a figura do presidente atual, nosso amigo aqui do Grande Rio de Janeiro, e que tem dado uma contribuição formidável à continuação da nossa revista. Mas posso dizer que tenho na memória Antenor Rangel, tenho na memória José Moutinho Duarte, todos de um tempo muito fecundo e que continuam vivos na nossa lembrança. Mas, independente dessa história do passado, para quem esteve em casa, lá no nosso Nordeste, Amélio Campelo, Roberto Petit Fernandes, Lindoval de Oliveira, discutindo crises e dificuldades na nossa revista, passaram a ver todo um crescimento e bem-vindo muito presente nessa história e, evidentemente, faz com que, na minha memória e no meu coração, estejam presentes quantas dezenas de amigos fraternos, como Ernesto Ibaçaí de Mello, José Moutinho Duarte e outros. Evidentemente, eu fui diretor quando o presidente da revista, Carlos Frois, esteve como governador do Distrito 457. E Carlos Frois não foi um simples governador. Ele criou relações entre as datas mais importantes do Rotary e os embaixadores. Na época, embaixador da Rússia, embaixadores de países mais difíceis de relacionamento. E ele pôde articular com uma competência muito grande essa história do rotarismo brasileiro com representantes dos diversos países. Fui convidado para estar aí no Rio de Janeiro com o embaixador da Itália, Antônio Chiarapico, debaixo do entusiasmo e das ideias adiantadas de Carlos Frois, meu querido amigo, meu querido conterrâneo. E, evidentemente, tomaria o tempo de todos os presentes com colocações que, embora rotárias, sejam também muito ligadas ao meu coração. Estou absolutamente seguro que, quando essa situação se normalizar, a Academia da cidade do Rio de Janeiro promoverá encontros que permitirão que aqueles que residam longe voltem a casas de amigos fraternos e de companheiros como se as suas casas fossem. Eu quero falar em nome de Selma e no meu, porque lá no nosso Nordeste, dona de casa ainda é o cônjuge, então que a gente possa colocar a nossa residência à disposição de todos. E o meu Rotary Club do Recife, Largo da Paz, o meu distrito, de braços abertos para recebê-los, vai passar a pensar nesse tempo. Que Rotary continue um movimento internacional voltado para a dignidade humana e para a paz, porque sem dignidade é o ser humano e sem o espírito de paz presente em tudo, nós não teremos nunca cumprido a nossa missão de herdeiros de Porreres, de herdeiros no Armando de Arruda Pereira, de Ernesto,
Embaçaí de Melo e de Paulo Viriato Corrêa da Costa, uma pessoa sempre lembrada e sempre presente nos nossos corações. Nossa homenagem e nossa certeza de um sucesso auspicioso numa academia presidida por uma pessoa do naipe, da estirpe, da cultura e, sobretudo, do balizamento que tem nas várias engenharias que praticamos aqui no Brasil. Joper, padrão do Espírito Santo. Parabéns e felicidade a todos. Muito obrigado, companheiro Mário Antonino, nos brindando com sua mensagem. Companheiro protocolo. Muito obrigado. O nosso palestrante já está na sala? Companheiro Antenor, tem notícias, por favor? Companheiro, o doutor Arnaldo está tentando, eu acho que ele vai entrar agora, hein? Ok, obrigado. Aguardando aí a entrada do nosso palestrante, o doutor Arnaldo Nisquier, só anunciar que nós chegamos a 215 acessos, companheiro presidente, lembrando que alguns acessos nesta reunião em 2 pessoas. Então, são aí mais de 300 pessoas assistindo e participando, né? Algo assim, em média, participando deste evento. Então, uma salva de palmas aí para o prestígio que o companheiro Joper Padrão tem, né? Trazendo nesta tarde quantidade de pessoas expressivas a participar desta especial solenidade. Prestígio, companheiro Volkner, é da causa de Rotary. Esta causa que nos une a todos. E esta causa é capaz de atrair multidões, com certeza. Parabéns, companheiro presidente. O companheiro Mário César Camargo também deve estar entrando agora em poucos minutos. Companheiro, bem-vindo. Eu te solicito que faça contato por telefone com o Mário César Camargo, por favor. A Academia Brasileira Rotária de Letras, ela foi fundada no Brasil em 2011. Nós tivemos a primária seccional em nível de estado, a de Mato Grosso, esta que eu presido. Não sou o primeiro presidente foi o doutor Vicente Herculano da Silva, governador do Distrito 4.440 por 2 gestões, 2 anos rotários, 90, 91 e 92, 93, presidente fundador da ABROL Mato Grosso. E, na sequência, em 2016, tivemos a fundação da ABROL Bahia. Em 2019, a fundação da ABROL Sergipe, da qual o presidente da ABROL Sergipe está presente na sala. Em 2020, também, a fundação da ABROL do Piauí. Neste ano, o companheiro Raimundo está presente também neste evento. Hoje, sendo fundada a 6ª unidade, né, brasileira rotária de letras, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e já temos a previsão da fundação da ABROL Estado do Rio de Janeiro para o dia 16 de novembro, salvo o melhor juízo, né? Então, esse é o trabalho que a ABROL vem realizando de expandir as academias em nível de Brasil com um propósito exclusivo de resgatar a história do rotarismo no nosso país. Então, e também a ABROL de Santa Catarina, não é, companheiro? Ela foi fundada em... Santa Catarina foi a 4ª ABROL a ser fundada em 2020. Correto. Então, são essas as academias, e hoje, nas 27 unidades federadas do nosso Brasil,
nós já temos movimentos de fundação de uma academia. Em alguns estados, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro, especificamente, né? Como é o caso de Minas Gerais, nós temos divisões, né? Mais de uma academia. A BROL Minas Gerais Leste, Minas Gerais Oeste, Minas Gerais e Cidade de Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, mostra, assim, como o presidente Geraldo Leite está trabalhando esse processo de expansão da academia em nível de Brasil. Enquanto aguardamos... Na verdade, presidente. Fora do Brasil. Exato, presidente. Enquanto aguardamos a chegada do nosso palestrante... Companheiro, bem-vindo. Conseguiu contato com o companheiro Mário César? Não, nem na residência, nem no celular. Obrigado. Está ocupado. Obrigado. Companheiro Antenor, vai ser possível ao confrade... Presidente, a Ruth está entrando. Deve ser por conta do nosso palestrante. É a esposa dele. É a esposa dele. Olha, o Arnaldo já está nos vendo. Eu não sei a quem ele está vendo. Fala aí, por favor, Jorge. Está vendo a mim? Você nos vê e nos ouve? Um beijo. Vamos lá. Tchau. Diretor Mário César está entrando. Tasso, com o codinome Ruth, entrou? Entrou e está com o microfone desativado. Por favor. Professor Arnaldo? Arnaldo, você está vendo alguém? Tá. Isso. É onde eu liguei. E você toca aí em participantes. Já está ativo o microfone, já está ativo. Tem que ativar o som. Está ouvindo vocês estão ouvindo o professor? Já estou vendo o professor aqui. Ruth, a base dele está escrito Ruth. Já estou ouvindo o professor Arnaldo. Estão te ouvindo. Ele está pelo celular. Arnaldo? Sim. Espera aí, está atendendo o telefone, acho que é da secretária. Certo. Diz que já entrou. Já entrou, Eliana. Está entrando agora. Está entrando, tá bom? Beijo para você. Tchau, querida. Tchau. Professor Arnaldo? Alô? Arnaldo, é o seguinte, mesmo que a sua imagem não esteja aparecendo, a sua voz está sendo ouvida. Então, a voz está bonita. Eu pedido ao Joper autorização para você começar. Certo. Pronto, quando agora vocês... está sendo visto e ouvido. Quando vocês derem ordem, eu começo. Professor a imagem já aparece para mim aqui do professor. Já está aparecendo a imagem. Por favor. Está aparecendo. E o som? Professor Esquerda, nós estamos tá ouvindo... Ótimo, o som também está perfeito. Então, pronto. Então, podemos começar. Perfeito. Tá bom? Ótimo, Arnaldo. Pode começar. Obrigado, Antenor. Você é um craque. Em todas as áreas. O Antenor é craque em tudo. Professor Nisquier, a sua apresentação já foi realizada e estamos só aguardando a sua palavra. Estamos lhe vendo muito bem e ouvindo alto e forte, tá? Pronto, então temos 15 minutos, não é isso? Correto. Foi essa a informação que eu recebi. Então, eu vou falar aqui no celular da dona Ruth Nisquier, porque é o único que aceitou os números que a gente apresentou. Quando vocês disserem começa, eu começo. Pode começar. Pode começar. Okay.
É um prazer muito grande estar presente na sessão inaugural da ABROL, a Academia Brasileira Rotária de Letras. Eu achei a ideia muito feliz e estou disposto, como sempre, a ajudar. Até porque o Joper do Espírito Santo é um querido amigo nosso do CIEE, que eu presido, e nós temos obrigações particulares com ele muito severas. Então, ele sabe que pode contar comigo. Eu tenho uma experiência de mais de 30 anos na Academia Brasileira de Letras. Eu entrei para lá muito novo e hoje sou vice-decano da academia. O decano é o ex-presidente José Sarney. Eu, como vice-decano, tenho lá as minhas prerrogativas e eu quero que a ABROL utilize essa experiência como quiser. Hoje, eu quero iniciar essas breves palavras com uma homenagem a um grande artista que foi o Lan, que acaba de falecer. Eu tive a oportunidade de conviver com ele na Última Hora, na sessão de esportes, e também na Manchete Esportiva, por onde eu entrei na editora Bloch em 1955. O Lan foi um extraordinário artista que trabalhou sobre o tema de futebol, mas também usou as curvas femininas com grande competência, que ele comparava com os acidentes geográficos do Rio de Janeiro. O Morro Dois Irmãos, o Corcovado e etc. Então, é uma perda profundamente lamentável. Ele se tornou brasileiro por adoção, porque era nascido na Itália, mas criado nos primeiros tempos, até os 27 anos, no Uruguai. Depois veio para o Brasil e se tornou um cidadão brasileiro de primeira ordem. Então, a nossa solidariedade à família do Lan, que nós conhecemos e admiramos. Com relação ao tema, a cultura em nosso Estado, eu tenho lá as minhas críticas à atual realidade. Eu acho que nós estamos com um déficit financeiro brutal e, na verdade, providências em termos de governo que não são tomadas. Haja vista o incêndio do Teatro Villa-Lobos, que foi criado pelo Adolfo Bloch, quando presidiu a FUNTERJ, e foi vítima de um incêndio há 5 anos, ainda no governo Cabral, e de lá para cá nunca recebeu um tostão do governo do Estado para ser recuperado. Isso é profundamente lamentável. Embora se deva dizer, quando se fala em cultura, que nós devemos nos orgulhar do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É, sem dúvida, a principal casa de espetáculos do país. E eu tenho saudades imensas quando penso que, em 4 anos, de 79 a 83, quando fui secretário de Estado de Educação e Cultura, consegui montar 23 óperas em 4 anos. E hoje, para fazer 1, 2, é uma dificuldade. E atribuo isso à omissão dos governantes, sobretudo do próprio governador, porque eu tive um apoio total durante esses 4 anos do então governador Chagas Freitas. Eu lembro bem que, às vezes, os artistas internacionais que eram contratados queriam receber o cachê antes da exibição.
o que é uma coisa altamente discutível. Mas eles eram artistas, eles eram peças principais dos espetáculos que estavam sendo montados. E se isso não acontecesse, eles ameaçavam não entrar em cena, como aconteceu no Tristão e Isolda com o artista John Vickers, de grande memória, de extraordinário sucesso, e ele queria o cachê dele de qualquer maneira, antes. Então, eu fui ao governador, o governador fez um apelo ao Israel Klabin, que na época mandava no Banerj, e nós conseguimos, em 24 horas, pagar o cachê do Vickers. E isso se repetiu algumas outras vezes. E isso prova, fundamentalmente, que nós tínhamos o apoio total do governador Chagas Freitas, que era um amante da cultura de um modo geral. Quando eu precisei substituir o comando do balé do Teatro Municipal, sugeri o nome da Dalal Ascar, que sempre foi e já era minha amiga. O governador sabia quem era, tinha admiração pelo trabalho dela, autorizou e foi nomeada. E a Dalal, a partir da exibição do balé Copélia, foi uma coisa extraordinária. O balé era aplaudido de alto a baixo, em todos os momentos. Eu me lembro da emoção que tive quando se abriu o pano para o segundo ato e os aplausos foram gerais. O balé foi apresentado de uma forma admirável. Então, por que isso acontecia? Porque nós tínhamos acertado na escolha da responsável pelo balé. E havia, com o meu antecessor, cujo nome não declinarei, uma política de nomear interinos. Tinha interino para o balé, tinha interino para a orquestra sinfônica, tudo era interino. E eu acho que isso, naturalmente, é uma aberração administrativa. Não podia continuar. Quando eu entrei na presidência da FUNARJ, já era secretário de Estado de Educação e Cultura, eu acabei com os interinos. Nomeei titulares e as pessoas com autoridade puderam realizar um trabalho notável. Apesar de todas as dificuldades financeiras, o Rio de Janeiro nunca perdeu a condição de capital cultural do país. Tem no Rio de Janeiro o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é anterior à própria Academia Brasileira de Letras. Tem o Museu Histórico, tem o Museu Nacional de Belas Artes, que está sendo recuperado a passos largos. O governo federal está ajudando na recuperação do museu, e isso é exatamente o que deve ser feito. Há muito ainda a ser feito. No caso da Biblioteca Nacional, que é uma instituição extraordinária, há muita coisa a ser feita. A biblioteca tem, inclusive, sede na região portuária e precisa de alguns milhões de reais de investimento e ainda não conseguiu, mas certamente vai alcançar, porque a finalidade da biblioteca é nobilíssima e precisa e deve merecer todo o apoio dos governos federal e estadual. Então, eu quero dizer que a Abrol nasce com uma inspiração muito bonita, e eu já disse isso e repito ao meu amigo Jopper do Espírito Santo, querido amigo, que realiza um esforço notável nas atividades ligadas, como ele sabe fazer, à cultura de um modo geral, e nós queremos que ele conte
sempre com a nossa ajuda, a realização de seminários, palestras, contato com a própria Academia Brasileira de Letras, que tem uma responsabilidade da qual a ABROL também não pode fugir, que é o cultivo da língua portuguesa. Nós temos como compromisso número 1 da Academia Brasileira de Letras, dos seus 40 membros, que cuidar prioritariamente da língua portuguesa. Essa é uma atividade que dignifica a academia e que tem feito com que ela trabalhe muito sobre a lusofonia. Nós fomos grandemente responsáveis, com a ajuda do saudoso Antônio Weiss, pela edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Eu me lembro de já ter, como membro da academia, trabalhado nesse assunto e elaborado, no tempo em que fui presidente da ABL, uma edição a mais do vocabulário para levar às escolas, levar às universidades, e isso daí tem sido feito de maneira constante. Então, a ABROL tem também suas preocupações, tem que cuidar primacialmente da língua portuguesa, porque essa é uma responsabilidade de todos nós que trabalhamos com cultura, e certamente o Jopper e o presidente Tácito Melo, eles sabem, o Paulo Volkmer também, eles sabem que vão poder contar com a minha ajuda permanente, porque eu tenho essa vocação de servir, gosto muito dela e cultuo de forma efetiva. Sei que não há muito tempo para divagar nessa pequena palestra, mas eu quero concluir dizendo que eu desejo muitas felicidades para a ABROL, quero que os seus membros sejam felizes e que contem, como eu disse e concluo, muito com a minha colaboração permanente, porque essa é a minha vocação, da qual não abro mão. Parabéns a vocês pela posse da diretoria, do Conselho Consultivo, e que Deus permita nós estejamos sempre juntos em grandes e efetivas realizações. Um grande abraço para vocês todos. Obrigado. Obrigado, professor Arnaldo. Os nossos aplausos. Muito obrigado, de coração. Obrigado. Neste momento, nós convidamos o presidente Jopper Padrão para as palavras de agradecimento ao nosso palestrante. Professor Arnaldo Nisquet, a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro agradece penhoradamente a sua presença, a sua palavra honrosa e histórica, e, mais do que tudo, a sua disposição de servir. Para você ser perfeito, Arnaldo, falta um pequeno detalhe: ser rotariano, nosso companheiro em Rotary. E essa missão é para o nosso confrade Antenor Barros Leal. É a ele que cabe ser seu padrinho em Rotary, com certeza. Quem sabe, desta solenidade da ABROL Rio, surgirá um novo e ilustre rotariano. Seja bem-vindo e obrigado, professor Arnaldo. Um grande abraço, amigo. Felicidades. Obrigado. Presidente Jopper, se eu puder me referir ao companheiro Arnaldo. Deve? É uma oportunidade ótima ouvir o Arnaldo, porque eu conheço poucos brasileiros atentos ao país como o professor Arnaldo. Em qualquer atividade que ele esteja, na Academia Brasileira de Letras, como um repórter na Manchete, diretor da Manchete, presidente do CIE, secretário de Educação e Cultura, amigo grau 10. Então, a ABROL teve, ao convidar o professor Arnaldo a fazer essa palestra, uma ideia maravilhosa, que deve ter sido produto da inteligência do Jopper. E eu quero agradecer a ele, as palavras dele, e principalmente agradecer ao grande brasileiro que Deus nos permite conviver. Tenho por ele e a família
um afeto especial. Muito obrigado, Joper, por um grande abraço, ter trabalhado Antenor. Obrigado, amigo. Você é meu modelo de homem público. Verdade. Companheiro Volkner, a palavra está consigo. Obrigado a todos. Dando prosseguimento, agradecendo a brilhante participação do nosso palestrante, professor Arnaldo Nisquier. Como foi anunciado, professor, como acadêmico da Academia Brasileira de Letras, ocupante da cadeira de número 18, cadeira essa que tem como patrono João Francisco Lisboa. Para nós, na Academia Brasileira Rotária de Letras, em nível de Brasil, uma satisfação muito grande poder ter esta oportunidade de ouvir suas palavras. Não sei se o diretor... Companheiro Paulo, o confrade Paulo, o diretor, já está presente à reunião. Já está presente, então nós vamos anunciar neste momento a palavra do presidente DRI, o diretor do período 2019-2021, companheiro e confrade da Abrol Nacional, Mário César de Camargo. Por favor, companheiro, com a palavra. Boa tarde, boa noite a todos. Paulo, Geraldo, Joper. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu faço parte muito humildemente, vocês me deram a honra de integrar esse rol de conhecedores interessados pelas letras do Rotary. Eu já tinha dito ao Joper, eu tive uma oportunidade, vocês veem como o mundo é curto e as coisas pequeno e as coisas se conectam. Eu fui presidente do meu clube em 92, 93, né, do Rotary Clube de Santo André. Já se vão quase 30 anos. Nessa época, eu convidei várias personalidades de cada área de interesse humano, da indústria, do comércio, das finanças e das letras, para falar no meu clube. E o meu convidado na época foi o professor Arnaldo Nisquier. Eu tive a honra de recebê-lo como presidente do meu clube. A minha gestão foi em 92, 93, falando, na época, sobre cultura do Brasil, que é uma seara que ele domina com ampla categoria. E a conexão foi estabelecida através do CIEE, porque, na época, a minha gráfica Bandeirantes, era a impressora da revista do CIEE São Paulo, que era comandada pelo Luiz Gonzaga Bertelli, certamente. Exato, eu lembro. Amigo aí do professor Arnaldo Nisquier. E o Luiz Gonzaga Bertelli fez a conexão e me permitiu convidá-la, viu, professor? Eu me lembro até hoje da sua palestra lá no meu modesto clube. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu, como disse, eu sou homem dos livros, né? A minha empresa imprimiu livros mais de 65 anos da sua existência. Sempre fui muito conectado com os profissionais de comunicação, das letras, da edição, do jornalismo. Eu costumava dizer que nós éramos inventada lá atrás, em 1450, por Johannes Gutenberg, né? Através da prensa de tipos móveis, que era uma adaptação da moenda de vinho da época. Nós somos os divulgadores da informação, nós somos os que combatem a escuridão e a ignorância. A indústria da comunicação, ela sempre teve como objetivo melhor informar, para trazer mais luz e mais conhecimento às pessoas. E, particularmente no nosso universo rotário, isso significa aumentar o conhecimento das histórias que fizeram e que fazem a nossa instituição. Aqueles que, como eu, têm o privilégio de ler livros sobre os grandes personagens que povoam os 115 anos da história do Rotary no mundo, é como passear por uma planície de boa vontade, de boas almas, de boas intenções e de boas realizações. Tudo que o Rotary fez de positivo
deve ser registrado nos livros, deve ser registrado nas revistas. E nós temos um elenco de realizações positivas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos falando da Unesco, onde o Rotary teve impressão digital lá em Londres, em 1942, na concepção da ideia da Unesco. Nós temos as nossas impressões digitais na Carta da ONU, quando 90 rotarianos se fizeram presentes entre os 800 delegados que discutiam os termos da Carta da ONU, que completou 75 anos agora, dia 24 de outubro. Enfim, aqui no Brasil nós temos realizações fantásticas e que devem ser celebradas e que devem ser registradas. Então, acho que a nossa missão, Joper, é muito nobre. Nós somos copistas, né, do século XXI. Nós somos os escribas que registram a história para que gerações futuras conheçam o trabalho, conheçam as realizações e se orgulhem de pertencer a uma instituição como a nossa. Sou muito honrado sempre de pertencer à ABROL, como diretor, depois da diretoria, certamente, e espero continuar compartilhando da amizade, da boa vontade e aprendendo com vocês. Porque o livro, o conhecimento, a história é uma fonte perene de aprendizado para aqueles que têm interesse em melhorar a sua condição humana. Obrigado pelo convite, desejo muito sucesso aí aos novos empossados e muito sucesso à gestão. Grande abraço. Parabéns. Uma calorosa salva de palmas ao nosso diretor de RI, Mário Camargo. Parabéns, parabéns. Companheiro protocolo, me permita o uso da palavra um minuto, por favor. Claro, claro. O companheiro Mário César disse que nada por acaso mencionou o momento em que ele convidou o nosso Arnaldo Nisquet para seu clube, o Santo André. E eu quero de público dizer de que o clube ao qual eu sou associado, se sou rotariano, é porque o Rotary Clube da Tijuca me acolhe em Rotary, diz, e com muita honra, de que não foi provisório. E, de fato, não foi. A primeira reunião dos companheiros de meu clube receberam a carta, esses companheiros, do presidente de Rotary International que passava pelo Rio. E essa maluquice do sujeito que passava pelo Rio mandar entregar a carta a um clube que se reunia pela primeira vez foi graças ao Rotary Clube de Santo André, Mário. Porque ele veio dos Estados Unidos para entregar a carta ao Rotary Clube de Santo André. E, à época, a cidade do Rio de Janeiro era o hub de conexão internacional. Então, ele vem ao Rio de Janeiro, vai a Santo André, entrega a carta, volta ao Rio de Janeiro. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, os companheiros do Rotary do Rio de Janeiro, conversando com eles assim, amanhã o Rotary Clube da Tijuca vai fazer a primeira reunião dos futuros companheiros. Vai entrar em formação. E aí ele diz, não, nada disso. Amanhã este clube receberá a carta de constituição. Com ele estava o secretário-geral. E aí ele manda o secretário-geral expedir a carta e o Rotary da Tijuca recebe sua carta na primeira reunião em que os companheiros se conhecem. Portanto, graças ao Rotary de Santo André, este clube, a sua parte, pode dizer, não foi provisório. Nossas homenagens ao Rotary de Santo André e confirma-se, portanto, Mário, de que nada é por acaso. Os árabes dizem maktub, não é isso, professor Arnaldo? Então, maktub. Muito obrigado, companheiro Volkner. Devolvo a palavra. E assim, após essa sessão de história, né, do movimento rotário, né, no nosso distrito, queremos ouvir as palavras do presidente da ABROL, professor confrade Geraldo Leite. Por favor, professor. Acabamos de viver uma tarde histórica. A ABROL, nesse momento em que se expande pelo Brasil e pela América Latina com suas congêneres,
em busca de uma federação latino-americana de academias rotárias. Se sente muito feliz em ter participado deste momento histórico. Parabenizo o presidente Jopé Padrão. Parabenizo todos os confrades da ABROL, cidade do Rio de Janeiro. E parabenizo todos os acadêmicos da ABROL em todo o Brasil, felicitando todos eles pela oportunidade de terem vivenciado realmente uma página da história. Muito obrigado, presidente Jopé. Por gentileza, encerre esta reunião histórica. Muito obrigado. Também. Presidente Geraldo Leite, recebendo os aplausos de todos os presentes. Presidente, sempre sua fala bastante resumida, porém bem profunda, conseguindo trazer a sua mensagem em poucas palavras, característica do nosso presidente Geraldo Leite. E para as considerações finais desta nossa reunião, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da ABROL Cidade do Rio de Janeiro, confrade Jopé Padrão. Por favor, confrade. Companheiro Volkner, eu te disse no início dessa reunião de que primamos pela pontualidade. São 18 horas e 27 minutos. Era previsto terminar esta reunião às 18h30, portanto, iniciamos às 17h e terminaremos pontualmente no horário previsto. Quero agradecer ao presidente Geraldo Leite pela confiança que teve em nossa pessoa e nas pessoas que nos cercam, para que a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro viesse a ser a realidade que é. Agradecer ao professor Arnaldo Nisquier e, em seu nome, a Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis, por estar prestigiando esta reunião. Ao nosso diretor Mário César de Camargo e à nossa governadora Cacima Campanha, e em seus nomes, a todos os rotarianos e rotarianas que vieram a esta reunião, e particularmente, muito especialmente, ao corpo de confrades e confreiras, que confiaram na nossa proposta, que nos confiaram na direção da ABROL e que certamente vão engrandecer a história da ABROL na cidade do Rio de Janeiro, no presente e para o futuro. Muito obrigado a todos e a todas. Companheiro Volkner, obrigado pelo seu trabalho voluntário e inacreditável. Parabéns. Obrigado, Tássio, pelo bastidor e, em nome de vocês dois, a todos os que colaboraram para que esta reunião tivesse sido a realidade que foi. Declaro encerrada a reunião solene de instalação da Academia Rotária da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. E com apoio ainda, presidente do confrade Tácito Melo, convidamos a todos para ouvirmos o hino da Cidade Maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. City of samba and beautiful songs, deep in our soul it plays. Rio, we will love you
coração do meu Brasil. Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E assim, companheiros, companheiras, após o nosso presidente já ter declarado por encerrada esta solenidade, pedimos a todos que podemos abrir os nossos microfones para o momento de confraternização. Antes, porém, o nosso presidente, Joper Padrão, irá nos conduzir a um brinde, né, neste momento tão especial. Companheiro presidente Joper, Eu convido a todos, com um brinde, Volkner, com água, que é uma bebida popular. Então, saúde a todos. Com água. Com água. Saúde, saúde. Parabéns, presidente. Saúde a todos. Saúde. Parabéns a todos. Saúde, sucesso a todos. Sucesso. Muito linda a reunião. Boa noite. Joper, um abraço, querido. Sucesso a todos. Boa noite, Joper. Um abraço. Beijo, meninas. Beijo a todos. Parabéns. Saúde, Andréa. Abraço direto do Espírito Santo. Abraço de Aparecida. Super Padrão, bem-vindo. Marlene, parabéns, Maranhão. Meu Moura. Super Padrão, sucesso. Beijo, meu Parabéns, sucesso, Joper. Parabéns, Simone. Parabéns a Saúde, todos. Simone. Parabéns a todos. Parabéns, muita saúde. Parabéns, Parabéns. Sucesso. Sucesso total. Sucesso a todos. Sucesso da Abrol Rio. Abrão, Maceió, todo mundo vai dar coisa. Obrigado, Léo. Muito sucesso a todos. Parabéns a todos. Uma reunião bem conduzida, ótima reunião. Vocês estão de parabéns. Eu estou no carro aqui, ó, viajando e assistindo. Opa, que maravilha! Obrigado, maravilha. Maravilha. Obrigado. Gente, um prazer. Tchau. E Joper, mais uma vez. Parabéns mesmo. Presidente, parabéns, presidente Joper. Sucesso total. Vamos fazer o campanha aqui. Campanha. Saúde, Marisalva. Parabéns, Abrão. Parabéns a todos. Parabéns. Parabéns, Elia. Sucesso. Estou vendo. Parabéns, Andréa. Parabéns, Abrol. Laura. Oi. Parabéns. Carro, a centro e adentro. Pena que acabou. Arriba, abaixo. Aí ele tá. Parabéns, Andréa. Beijão. Parabéns, Claudio Singer. Parabéns, todo mundo. Roberto. Um beijo, Andréa. Boa noite a todos. Show de aula. Parabéns, Joper Padrão. Parabéns a Aula todos. virtual, viu? Parabéns. É bom para valer. É bom para valer. Saúde, Andréa. Joper Padrão do Espírito Santo. Um abraço da sua pessoa. Obrigado, Presidente Geraldo Leite, muito obrigado. Saúde, filha. Parabéns, pai. Ô, Joper, obrigado pelo convite. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns e sucesso. Parabéns a todos. Saúde, filha. Parabéns a todos. Parabéns, Sérgio. Amém, pai. Amém. Berli, obrigado. Dinho, obrigado. Joadir, obrigado. João. Obrigado. Antônio Carlos Confrade. Parabéns. Tchau, Ju. Parabéns.